que é prioridade para eu fazer agora? Eu sei o que é prioridade. O que é importante? O que é necessário? O que é preciso? O que precisa acontecer agora? O que eu deixei de fazer não interessa. O que interessa é o que é possível de ser feito agora. O que é que precisa ser feito agora? O que é que eu quero fazer agora? Prioridades. Qual é a tua? Qual é a tua prioridade nesse momento? Quando eu penso em prioridade, eu já fico assim ansiosa, eu fico com o corpo acelerado, já com aquela sensação de que eu tenho que resolver as coisas. Ai, quando essa sensação me vem, eu começo a perceber que eu não fiz boas escolhas, porque eu tô tendo que resolver coisas que eu atrasei, que eu não resolvi, que eu não fiz. E eu percebo que é necessário me organizar, que me organizar é bom, que fazer um cronograma é bom. Colocar as coisas numa agenda digital, no papel é tão bom. Você vai materializando ali em palavras, você vai vendo acontecer na hora. Não precisa da impressora, né? E tá ali. Você não precisa ligar o computador para lembrar, tá ali, o papel tá ali. Eu gosto muito do papel. E assim, eu me vi diante de duas possibilidades. Quando eu pensava em prioridade, ou eu estabelecia uma alegria e uma ordem para fazer as coisas, porque eu escolhi, eu planejei, eu coloquei num cronograma. Isso não significa que vai dar 100% certo, mas tem menos chances de dar errado. Quando eu entendi do espaço, do tempo que eu vou ocupar para fazer certas coisas, a palavra prioridade para mim virou uma alegria. Eu falei, nossa, isso é prioridade fazer agora, é isso que eu vou fazer. Eu sei o que eu preciso fazer agora. Uau! Eu sei o que eu preciso fazer agora, é muito bom. Várias vezes eu fiquei imóvel. Demorei para fazer coisas, sei lá, por uma semana, coisas simples, um mês, anos. E eu comecei a ter essa balança, né? Que quando eu pensava prioridade, eu me sentia feliz, animada, entusiasmada, significa que eu estava no caminho certo, que eu estava fazendo o que eu queria. E quando eu pensava em prioridade, já vinha aquele peso de um monte de coisa que eu não fiz, que eu deixei pra lá, que eu deixei passar, que eu não consegui me organizar, que o ciclo está se repetindo. Aquela ansiedade de resolver as coisas que eu não consegui resolver, essa prioridade, ela virava uma urgência que me fazia mal. Então, se prioridade é o que precisa ser feito antes, primeiro, é o começo de tudo, tem que ser bom. E eu já sabia que tinha que ser bom, mas não estava conseguindo, porque eu passei anos sem me avaliar, anos sem poder fazer boas escolhas, porque eu fiquei muito tempo vivendo no modo sobrevivência, sabe? Só pensando no que vai comer hoje, nas contas para pagar, se vai ter, se vai conseguir sobreviver. Quando a gente está no modo sobrevivência, tudo é prioridade. E o mais desafiador é você estar no modo sobrevivência e querer sair. E a sua prioridade é sair desse modo sobrevivência. Uau! Cada um tem a sua jornada, tem os seus desafios, deve imaginar isso que eu estou falando. Mas quando você consegue dar um passo, começar um ciclo de uma forma diferente, renovando os seus hábitos, fazendo pequenas mudanças, e essas pequenas mudanças já deixam um pouco melhor e depois você continua fazendo outras pequenas mudanças até você conseguir mudar um hábito. Tudo é um processo que precisa ser começado, que precisa ser iniciado. Qual é a sua prioridade? Você está disposto a fazer algo diferente e melhor? Você já fez essa avaliação? Já arquitetou numa agenda, num cronograma, num papel, num desenho?
Já organizou como pode ser diferente? Comece, para que as suas prioridades sejam prioridades boas, que você olhe para os seus desafios e não só para os seus problemas e para as coisas que você não consegue resolver. Essa foi uma substituição que me ajudou bastante quando eu troquei a palavra problema por desafio. As minhas prioridades ganharam quase outra vida, quase outra vontade. Eu comecei a olhar para os meus problemas como um desafio. E funcionou. Funcionou porque eu quis olhar para eles. Muitas vezes a gente não quer. Qual é a sua prioridade agora? É fazer essa avaliação? É tirar da frente o que está acumulado, o que está atrasado? É ter mais espaço para poder pensar como pode ser diferente? Às vezes a gente não tem espaço para se organizar. Às vezes a gente só precisa de tempo e espaço para entender as nossas prioridades. Saber sobre as prioridades implica você exercitar seu estado de presença para realizar. Porque não adianta só saber o que precisa ser feito. Precisa ser feito. E às vezes a gente perde tempo assim, né? Achando que a gente já resolveu as coisas na nossa cabeça. Eu já falei isso num outro vídeo aqui sobre o ritmo. E eu falo bastante sobre isso, né? O que a gente pensa e o que a gente faz são coisas que às vezes não estão juntas. Na maioria das vezes não estão, infelizmente. Como eu também já falei aqui num vídeo sobre presença. São áudios bem interessantes que se complementam aqui, ritmo e presença. Isso faz a gente ter mais consciência das nossas prioridades e começar a executar de fato. E fazer com que as prioridades sejam coisas boas e não problemas, urgência, e não te gerar ansiedade, mas pelo simples fato de que uma coisa precisa ser feita primeiro e depois a outra. Pelo simples fato de eu aprender a organizar. Nossa, eu consegui organizar, eu tenho uma lista de prioridades. E se mesmo com o meu cronograma e com a minha agenda as coisas não acontecem do jeito que eu gostaria, que eu queria, imagine sem. O que acontece quando eu nem tenho consciência das coisas que eu quero que aconteça? E acontece um monte de coisa que a gente não quer que aconteça quando a gente não tem consciência, quando a gente não elege as prioridades. Porque isso é um terreno fértil para distração, para invasão, para a gente perder o foco, para a gente perder a presença. Não eleger as nossas prioridades é não saber fazer escolhas. E não é uma coisa fácil que a gente sabe fazer o tempo todo. A gente acha que está escolhendo também. Tem um vídeo sobre escolhas. Se não foi postado, será postado ainda. Fique atento, é um vídeo muito, muito interessante. Eu gosto bastante também. E é isso que acontece quando eu não entendo as minhas prioridades. As pessoas, os acontecimentos da vida, tudo acaba escolhendo por mim. E eu vou perdendo cada vez mais a noção do que precisa ser feito a priori, o que precisa ser feito primeiro. E quando eu tenho essa consciência, é como se eu tivesse um mínimo de um controle sobre as coisas que eu quero, porque no fundo a gente não tem controle sobre tudo. A gente tem essa falsa sensação de que está controlando, que está tudo sob controle. A única certeza que eu tenho, assim, falando para vocês, é que eu sei a potência de estar presente, mas que isso não significa estar no controle. São temas que serão abordados aqui ainda também no canal e vale muito a pena essa reflexão.
Então, é inviável eu saber quais são as minhas prioridades quando eu estou vivendo num piloto automático, quando todos os dias são iguais. Existem dias parecidos, né? Principalmente quando a gente tem uma função ou o nosso trabalho exige que a gente fique ali por muitas horas. Existem coisas parecidas que acontecem ali, mas não são iguais. Só que quando a gente perde a noção de prioridade, a sensação que a gente tem é que as coisas acontecem igual, todos os dias. E não é isso. E não é verdade. Em algum lugar, eu não soube priorizar o que era necessário ser feito naquele momento. E isso virou outra coisa. E isso me trouxe outro aprendizado. E a vida me convoca o tempo todo para perceber o que é preciso ser feito agora. O que é preciso ser feito já. Tem um exercício que eu gosto, que eu olho para aquilo, né, que precisa ser feito e eu me pergunto, eu posso fazer em 10 minutos? Se eu posso fazer em 10 minutos, eu realizo. Eu vou lá e faço. Se eu percebo que vai levar mais do que 10 minutos, eu coloco na minha agenda como prioridade para eu fazer no momento que eu escolhi. E eu coloco ali para que aquilo seja realizado, para que eu não passe por cima de novo, para que eu não esqueça de novo. Será que a gente esquece? Ou será que é mais uma coisa que a gente não quer fazer e por isso a gente não quer olhar? Percebe como a prioridade está muito atrelada ao seu querer também? O que eu posso fazer agora? Agora não, já. Faça. O que eu não posso fazer agora, se organize, coloque na agenda para fazer depois, com a qualidade, com o tempo que merece. Vale a pena a gente pensar nisso. Não é a velocidade das coisas, é a qualidade que as coisas são feitas. O que é prioridade para você agora? Agora não. Já.